cantar. Quero convidar, você vai aplaudir Jesus para a vida dele. Pastor Washington, meu amigo, vem aqui, vem. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, graça e paz, amém? Quantos são felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Estamos muito felizes de estarmos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor com os irmãos. Para a gente é um privilégio muito grande. Estamos aqui com os irmãos da Casa Branca. Eu quero expressar meu sentimento pela vida do pastor Hélio, pela vida da sua esposa. O pastor Hélio para mim é um paizão, é um amigo, é um companheiro que tem sido um instrumento muito grande para abençoar as nossas vidas, né? Perdi as contas de quantas vezes o pastor Hélio foi lá na nossa igreja ministrar casais, né? Eu também já trouxe vários BO para ele aqui resolver. E tem sido paizão, pastor, Deus abençoe, viu? Estou feliz de verdade, viu? Deus abençoe o senhor, a pastora, todo o ministério, em nome de Jesus, amém? Hoje me faço acompanhado também do nosso irmão evangelista Hermes, que é um dos nossos obreiros lá da igreja, e é uma honra tê-lo conosco em nome de Jesus. Estou muito feliz também de ver o Mateus. Mateus é um filho, né? Um filho, um amigão, um irmão que nós temos uma admiração muito grande, né? Caminhamos muito tempo juntos, é como se fosse um filho, né? Filho é filho, né, irmão? E eu estou feliz de verdade de revê-lo, e hoje nós vamos lembrar os velhos tempos, vai fazer uma conexão aí, amém? Você é benção. Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos? Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 23 ao versículo de número 27. Esse Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo de número 27. Glória a Deus. Amém. Verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Gostaria de fazer uma oração. Coloque a Bíblia no seu lugar, estende uma das suas mãos e ore comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite na tua presença, Pai. Todas as vezes que nós, como igreja, nos reunimos para adorar ao nome do Senhor, Pai, nós temos a plena convicção de que o Senhor está agindo no nosso meio. Nós estamos se reunindo como igreja aqui, Senhor,
E mais uma vez nós estamos dependentes de uma palavra rema, de uma palavra direcionada do céu. E a nossa oração, ó Deus, é que o Espírito do Senhor venha tomar o nosso coração, a nossa mente, o nosso raciocínio, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Aqui tem homens, mulheres, jovens, famílias que precisam de uma palavra, que precisa de um direcionamento, que precisa de uma resposta, Senhor. Por isso nós te pedimos que a partir desse momento não viemos falar algo de nós mesmos, mas que o Espírito Santo possa usar a nossa boca, o nosso entendimento, para poder ministrar a sua santa igreja. Assim nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar, amém. Nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor, aonde Jesus convida os seus discípulos para mais uma navegação. Jesus convida os seus discípulos para mais uma navegação. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele iniciou seu ministério com 30 anos de idade. O ministério de Jesus durou muito pouco tempo. Durou aproximadamente 3 anos. Foram 3 anos de muito trabalho. Realmente, Jesus ele se doou ao ministério. E durante esse período de 3 anos, Jesus ele quase não descansava. Ele dormia muito pouco. Às vezes passava a madrugada indo de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra. Então Jesus ele não parava. Então, de vez em quando Jesus ele iria navegar, Jesus ele tinha um costume de aproveitar aquelas horas que iriam atravessar o mar para descansar. É por isso que aqui no versículo 1, versículo 23, versículo 24 vai falar isso, que Jesus convida os seus discípulos para navegar, e assim que eles entram no barco, a Bíblia diz que quando o barco começa ali a sua navegação, Jesus ele vai mesmo dormir. Segundo a tradição judaica, nos diz que os barcos dos galileus eram praticamente quase os mesmos modelos, porque os galileus eles trabalhavam muito com a pesca, né? Na época de Jesus, uma profissão que predominava era a pesca. Então, quando Jesus entra naquele barco, Jesus ele não fica com os discípulos. Jesus ele desce na parte de baixo do barco. Como eu disse, era padrão. Todos os barcos dos galileus, na parte de baixo, tinham um pequeno porão. Esse pequeno porão era o porão onde eles guardavam ali a sua pesca, guardava também as bagagens. Então era normal. Jesus ia navegar algumas horas. Jesus então ele desce para aquela parte de baixo do barco, e Jesus ele vai dormir. A Bíblia diz que ele vai dormir. Enquanto Jesus estava na parte de baixo, descansando, dormindo, na parte de cima da embarcação estavam os seus discípulos. A gente olhando o texto, nós vamos perceber que estava tudo bem. O barco estava seguindo a sua rota, o barco estava atravessando o mar. Mas o texto vai dizer, no versículo 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ou seja, de repente surge uma agitação no mar. Aparece uma tempestade muito grande. As ondas começam a se agitar,
E naquele momento que começa aquela tribulação, os discípulos estavam ali, Jesus na parte de baixo do barco dormindo, os discípulos na parte de cima conduzindo ali aquela embarcação, e de repente começa uma tempestade. Essa tempestade que surge era uma tempestade que não era esperada pelos discípulos, quanto menos pelo Senhor. Eles não esperavam aquela tempestade. É por isso que todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu medito na palavra do Senhor, a gente percebe que tem algumas tempestades que acontecem na nossa vida, algumas tempestades que surgem na nossa vida, que não foi plano nosso, mas que foi plano de Deus. Tem algumas tempestades que são permissão de Deus, porque tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus. E de vez em quando o Senhor permite que algumas tempestades surgem na nossa vida. Aqui nesse caso aqui, do nada surgiu uma tempestade. E essa tempestade ela surge. E no momento que ela surge, a cada minuto ela vai se agravando. A ponto da Bíblia falar que o mar ficou tão agitado que o barco era coberto pelas ondas. Versículo 24 diz que o barco era coberto pelas ondas. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer tempestade. Estamos falando de uma tempestade ousada, estamos falando de uma tempestade forte e estamos falando de um mar que está agitado. E naquele momento aqui, vários fatores ocorrem ali naquele momento. Primeira coisa que eu entendo aqui, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Porém, ele estava dormindo. Os discípulos conheciam a rotina de Jesus. E por isso, eles não querem incomodar Jesus. Por quê? Sabia que a rotina de Jesus era muito corrida. Então, está tudo bem. A tempestade é forte, a tempestade é ousada, mas não vamos incomodar o mestre. Vamos deixar que a gente se vira, a gente tenta resolver as coisas por aqui. Quando a gente olha aqui os discípulos de Jesus, nós temos ali uma boa parte dos discípulos que eram pescadores. Uma boa parte deles eram pescadores. De todos que estavam ali, o mais experiente era Pedro. Pedro, ele era um dos pescadores mais experientes que estava naquele barco. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele cresceu em uma pequena cidade da Galileia, chamada Betsaida. E nessa cidade que Pedro cresceu, a família de Pedro era uma família de pescadores. Pedro cresceu no mar. Pedro ele veio de uma família que pescava, então ele sabia o que estava fazendo. Era o ramo dele, era a profissão dele. Então nós temos um líder aqui. Nós temos alguém que está nesse barco que conhece o mar, que conhece a maré, que sabe sobressair das situações. Nós temos alguém aqui que conhece o mar na época como ninguém. Pedro conhecia o mar, ficou muitos anos no mar. Então, se a gente entende que dentro dessa embarcação nós temos alguém que conhece muito bem de pesca, é lógico que se tem uma pessoa que não ia se preocupar com aquela tempestade, essa pessoa se chama Pedro. Pedro não ia se preocupar com a tempestade. Por quê? Porque ele era pescador. Essa tempestade aqui não é a primeira. Essa daqui veio depois de várias tempestades. Pedro já tinha passado por várias tempestades. E na medida que vai passando os minutos, eu tenho para mim uma conjectura de que Pedro estava se esforçando para poder sobressair daquela situação. Ele estava se esforçando de alguma forma, porque ele era pescador. Então vamos resolver as coisas aqui. Vamos tentar resolver as coisas aqui. Só que a tempestade não estava acalmando. A tempestade não estava diminuindo. Cada minuto que passava, a tempestade estava aumentando. Cada minuto que passava,
o mar estava se agitando. Cada minuto que passava, a tribulação estava aumentando. Logo nós vamos entender que os discípulos começam a ficar preocupados. Por quê? Porque quando as coisas começam a passar do limite, a gente tem a tendência de se preocupar. A gente só começa a se preocupar com as coisas quando começa a passar do limite. Na medida que as coisas vão pegando uma certa proporção e que vai se perdendo o controle, os discípulos começam a ficar preocupados. Por quê? Porque pela primeira vez eles estão diante de um mar que estava revolto, diante de um mar que estava atribulado, e eles estão se preocupando. Como eu disse, não era qualquer tempestade, é uma tempestade tão forte que a Bíblia diz que as ondas estavam encobrindo os barcos. Então não estou falando de qualquer tempestade, é uma tempestade forte. A primeira coisa que nós vamos entender aqui, que por mais que Pedro era um bom pescador, por mais que Pedro entendia muito da pesca, por mais que Pedro era um homem habilitado, um homem muito inteligente naquilo que ele fez a vida inteira, ele vai chegar à conclusão que mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo conhecimento de tudo acerca da pesca, nós vamos chegar a uma conclusão, que tem momento na nossa vida que a gente vamos precisar ter a humildade de olhar para os céus e falar: Senhor, eu entendo do assunto, mas não estou conseguindo resolver. Eu vou repetir para você dar glória. Tem momento que nós vamos ter que ter a humildade de olhar para os céus e falar para o Senhor: Senhor, eu entendo do assunto, mas eu não consigo resolver. Porque tem algumas situações que vão acontecer na nossa vida, ou talvez já está acontecendo na vida de alguém. São situações que é propósito de Deus. E enquanto eu e você não entender que o que está acontecendo é propósito de Deus na nossa vida, a gente vai ficar patinando dentro do problema e a gente não vai conseguir sair. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa entregar na mão daquele que pode resolver. Labaracandaramai. Eu vim com uma palavra profética aqui nessa noite. Para de trabalhar com as suas mãos quando você deveria ter colocado na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Eu vou entregar o que Deus está colocando no meu coração. Para de tentar mover com as suas mãos, com seus conhecimentos, com seus contatos, sendo que você tem um Deus que pode todas as coisas. E Deus já está falando aqui nessa noite: eu posso fazer, eu posso resolver, eu posso abrir as portas, eu tenho poder, eu tenho uma caneta, eu abro a porta que ninguém fecha, fecho a porta que ninguém abre, eu tenho a solução, eu tenho o caminho, eu tenho o direcionamento, eu posso fazer. Então, em vez de você ficar trabalhando com as suas forças, entrega na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Essa tempestade aqui é propósito de Deus. Essa tempestade aqui é propósito de Deus. Deus tem um propósito nessa tempestade que você está passando. Você pode ser boca de Deus na vida de alguém. Olha para o irmão e diz assim: irmão, Deus tem propósito nessa tempestade. Algumas pessoas não repetiram, mas eu quero que você me ajude a pregar. Fala: Deus tem propósito nessa tempestade. Oh meu Deus, Deus tem propósito nessa tempestade. Eu já quero profetizar. Pastor, por que veio essa tempestade? Deus está te preparando para algo grande. Deus está te forjando. Deus está te lapidando. Deus está te dando maturidade. Deus está fazendo você criar raiz. Raiz e maturidade não se adquire na hora da bonança. Raiz e maturidade se adquire nos tempos difíceis, no tempo de crise, no tempo de tribulação. Então, enquanto você vai passando por essa tempestade, vai dando glória ao nome do Senhor. Por quê, pastor? Deus
Deus está te forjando, Deus está te dando resistência, Deus está afundando as suas raízes. Por quê? Porque o patamar na onde Deus vai te colocar, não existe pessoas fracas. Pessoas fracas não atingem o nível que Deus quer te colocar. Então por isso Deus está dizendo: eu estou te preparando agora, eu estou te forjando agora, eu estou te lapidando agora, porque quando você chegar na onde eu quero que você chegue, você não vai voltar para trás. Porque geralmente é assim: quem não tem maturidade, quem não tem raiz, quando chega no patamar elevado, qualquer prova quer parar, qualquer prova quer desistir, qualquer prova quer resistir. Então Deus está te dando resistência, Deus está te dando maturidade, porque quando você chegar na onde Deus quer que você chegue, você vai dizer assim: não, essa prova é moleza, já passei tanta luta lá atrás, já passei tanta prova, não é agora que eu vou desistir, eu vou ficar firme, posicionado, porque é maior. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Labaia, remandaracandara fogarabaia. Maior, maior, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te prometeu, maior é aquele que te fez a promessa. Aquele que te fez a promessa não dorme. Quer um conselho de pastor nessa noite? Dorme tranquilo, porque o mesmo Deus que permitiu você entrar no deserto, na prova, é o mesmo Deus que já datou a hora de você. Não. Eu vou repetir: o mesmo Deus que permitiu você entrar no deserto, é o mesmo Deus que sabe quando você vai sair. Então vai dormir, fica tranquilo. Já tem a data, já tem o dia, já tem a hora, já tem o mês de você sair desse vendaval, dessa prova, e Deus vai te honrar. Deus está te dando maturidade. Bate no peito e diga assim: Deus está me dando maturidade. Olha aqui para mim: Deus está te dando maturidade. Pessoas fortes não são forjadas no comodismo. Pessoas fortes não são forjadas na vida tranquila. Não, é no vale, é na luta, é na tempestade da vida, é nos altos e baixos, na alegria, na tristeza, dando certo, dando errado, que você não pode é desistir do propósito, que você não pode é voltar para trás. Você precisa continuar. Persistência. Persistência. A tempestade era grande, eles estavam perdendo o controle, mas eles estavam vendo uma tempestade. Só que vocês sabiam que por trás da tempestade existe o vento? Diga assim: por trás da tempestade existe o vento. Você já percebeu que a gente não vê o vento? A gente só sente. A gente não vê o abençoado, mas a gente sente. Mas você sabia que toda tempestade, toda nuvem negra, toda nuvem carregada, ela é conduzida pelo vento? É o vento que faz assim, ó. Só que a gente olha o quê? A gente olha a chuva, a gente olha a tempestade, né? A gente vê a nuvem se fechando, só que a gente precisa entender que por trás da tempestade tem o vento. O vento. E quando nós falamos de vento na Bíblia, existe 4 tipos de vento na Bíblia. Primeiro vento na Bíblia é conhecido como o vento norte e o vento sul. O vento norte e o vento sul na Bíblia significa o vento pacífico, o vento da paz. Vamos falar o vento da paz para a gente entender. O vento norte e o vento sul na Bíblia significa o vento pacífico. É aquele vento da paz. Já viu no final da tarde,
Quando você está na varanda da sua casa, que o sol está se pondo, e de repente, lá para umas 5h30, 6 horas, você sente aquele ar fresco. Já viu? Aquele ar fresquinho, no entardecer, se chama o vento pacífico. Esse vento geralmente, ele vem do norte e do sul. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16, Salomão fala desse vento. Salomão diz assim, ó, Cantares 4,16: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ou seja, Salomão gostava tanto desse vento pacífico, que ele clamava. No entardecer, Salomão dizia: vem, vento norte, vem, vento sul, e assopra sobre o meu jardim. Por quê? Porque quando o vento vinha no entardecer, lá no palácio de Salomão, passava pelo jardim de Salomão, e o vento levava para dentro do palácio de Salomão o cheiro das romãs. Salomão não via o vento, mas quando ele sentia o cheiro das romãs, das horteliças, daquelas rosas maravilhosas, Salomão dizia: obrigado, Senhor, porque o vento pacífico está soprando aqui. O que é o vento pacífico? O vento pacífico é enviado por Deus. Todos os ventos, na verdade, é enviado por Deus. Só que de vez em quando a nossa alma está oprimida, quando a nossa alma está angustiada, o Senhor então Ele manda esse vento. Você vê, às vezes você está numa tribulação só, tudo dando errado, sua vida é de ponta cabeça, mas de repente não bate uma paz do nada, vem aquele sentimento de alegria, e você fala assim: vai dar tudo certo. Não sei o que vai acontecer, mas vai dar tudo certo. Você acha que esse sentimento é de você? Não é. É que de vez em quando o Senhor assopra, e quando Ele assopra esse vento da brisa suave, aí de repente a gente dá uma acalmada do nada assim, já vem aquela convicção que aquilo vai passar. Ou seja, é o vento pacífico. A Bíblia fala que é o vento norte e o vento sul. Só que em contrapartida, nós temos outros dois ventos, que é conhecido como o vento leste e oeste. Ó, irmãos, esses daí é só o sangue de Jesus, como diz os irmãos. O vento leste e oeste é um vento que vem do deserto ou do mar. Geralmente ele vem do deserto ou do mar. Só que esse vento é conhecido como vento ao contrário, porque realmente ele é o contrário do vento pacífico. Porque enquanto o vento pacífico traz a brisa suave para nós, o vento ao contrário, ele já é aquele vento ruim. É aquele vento que quando ele vem, ele arranca a árvore, é vendaval, todo mundo corre para dentro de casa, já traz espantos, traz ruína, sabe? É o vento ao contrário. E esse vento ao contrário, quando ele vem, geralmente ele traz alguns danos. Geralmente traz alguns danos. E a Bíblia diz que Jó passou por esse vento. Lá em Jó capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Jó, no capítulo 1, recebe 4 tipos de mensageiros. O último mensageiro, que é esse aqui, é o pior, porque traz uma notícia dizendo que vem um vento lá do deserto, um vento que vem daquele lado do deserto do mar. E esse vento veio e bateu nos 4 cantos da casa de Jó. E os 10 filhos que Jó tinha, 7 homens e 3 mulheres, morreu. A casa caiu e matou todos os filhos de Jó. Jó estava passando por esse vento, que é conhecido como o vento da tribulação, o vento que traz consequências, o vento que traz ruína. E só sabe esse tipo de vento quem já passou por esse vento. Esse vento, quando sopra na nossa vida, ele traz um dano, às vezes uma perca, às vezes ele traz um desastre, às vezes esse vento deixa alguma sequela. Infelizmente não deveria ter esse tipo de vento, mas tem. Por que tem, pastor? Porque o próprio Jesus, ele diz
que Deus permite que a chuva desça para justo e para injusto, e o sol se levante para justo ou injusto. As mesmas coisas que às vezes o ímpio passa, o crente também passa. Às vezes alguns vales que o ímpio passa, o crente também passa. Mas qual que é a diferença? A diferença está no posicionamento. Porque às vezes quando o ímpio ele passa por esse tipo de coisa, ele não tem resistência, ele não tem maturidade para ficar firme. E alguns acabam se entregando à depressão, alguns acabam se entregando à bebida, às drogas, a todas as coisas. Por quê? Porque eles não têm um apoio, não têm ali um lugar para se apegar, para sustentar. Qual é a diferença do crente? A diferença é que quando o crente passa por esse tipo de coisa, o que ele faz, pastor? Ele corre para os pés de Jesus. Essa é a diferença. Todos podem passar por provação, tanto crente como ímpio. A diferença é que no momento da provação, o crente conhece o endereço do Senhor. A diferença é que no meio da provação, o crente sabe para onde recorrer. Quando Jó recebe o quarto mensageiro, Satanás, que era um daqueles que falou para Deus que Jó só servia a Deus de balde, no momento que o mensageiro vai entregar aquela notícia para Jó, o próprio diabo acreditava que Jó ia retroceder. Mas no momento da ruína, no momento que o vento ao contrário soprou, quando Jó recebe a notícia, o texto diz que ele se lança com o rosto em terra, ele rapa a sua cabeça, ele tira a sua veste e começa a glorificar o nome do Senhor, dizendo: bendito é o nome do Senhor. Quando ele me permitiu vir para esse mundo, eu vim nu, e nu eu vou voltar. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu, e se Ele quer tirar, que Ele tira. Ou seja, Jó estava entendendo que tudo pertence a Deus, e que um crente que é maduro, ele pode passar o que for, mas ele não vai envergonhar ao nome do Senhor. Deus está falando com alguém aqui. Se você está passando por esse vento ao contrário, Deus está dizendo: fica firme, coloca um sorriso no seu rosto, não entrega os pontos, não larga a toalha, porque assim como o Senhor fez com Jó, Deus vai fazer com você também. Jó 42, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Por quê, pastor? Porque mesmo na prova ele honrou ao Senhor, mesmo na prova ele louvou ao Senhor, mesmo na prova ele deu ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nós devemos fazer a mesma coisa. O dia mau vem para todo mundo. A única diferença é como a gente vamos lidar com o dia mau. A gente precisa saber lidar com o dia mau, porque nós temos uma vantagem. Aleluia. Pastor, qual é a vantagem? Nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos um Deus que Ele não perde batalha. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis, Senhor do Senhor. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Oh! Nós temos um Deus que na Bíblia nunca vi Ele perder uma batalha. Não, pastor, nunca vi Ele perder uma batalha. Não, porque o nome dEle é Senhor dos exércitos. Eu estou falando que você não serve qualquer Deus. Você serve um Deus todo-poderoso, que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida dos seus projetos. Uma aprovação não quer dizer nada. Pastor, se Deus cuida de mim, por que eu estou passando por isso? Eu vou repetir: você está passando por isso porque Deus está te forjando. Você não entendeu ainda a mensagem? Você está passando por isso porque Deus está te preparando. Deus poderia muito bem
evitar de você passar por isso. Deus poderia evitar, mas Ele não vai evitar. Por quê, pastor? Porque faz parte do processo. Tem uma frase que alguns usam e eu vou usar: só vai viver o propósito quem supera o processo. Só vai viver o propósito quem supera o processo. Se você não superar o processo que tu está passando, você não vai viver o propósito de Deus. Quer viver o propósito de Deus? Começa a superar suas lutas, começa a superar suas dores, começa a superar os seus desafios para você viver o propósito de Deus para a tua vida. O vento soprou e soprou forte. Os discípulos estavam lá. O vento, ao contrário, estava soprando, e estava soprando forte. Quando eles viram que eles perderam o controle, eles tiveram uma ideia. Qual, pastor? Vamos despertar o mestre. Aleluia. Vamos despertar o mestre, porque para nós não tem mais jeito. A gente não tem mais o que fazer. A gente é pescador, a gente conhece da causa, a gente conhece das circunstâncias, mas não tem o que fazer. Mas a gente sabe quem sabe. E aí a Bíblia diz que eles vão lá despertar Jesus. E no momento que eles chegam lá, que eles despertam Jesus, irmãos, eles despertam Jesus de uma forma que Jesus teve até dificuldade para despertar do sono, porque Jesus não estava cochilando, Jesus estava dormindo. Quando alguém está cochilando, se você coloca a mão, alguém rápido. Agora, quando alguém está dormindo de verdade, roncando, desculpa a expressão da palavra, babando, você tem que dar um chacoalhão de quando a pessoa acorda, a pessoa toma até um susto, porque a pessoa está no profundo sono. Jesus não estava cochilando. Jesus estava dormindo. Aí, a pergunta que não quer calar: como que pode alguém dormir em meia embarcação atribulada? Porque eu nunca pesquei, mas quem é aqui, os irmãos da pesca, sabe que dizem que só o balanço normal do mar, quem não está acostumado vomita por causa da maresia, vomita, e não é assim? Quem não está acostumado, essas coisas tudo aí. Agora imagina, irmão, o mar atribulado, as ondas praticamente encobrindo a embarcação, e Jesus estava. Eu só entendo uma coisa aqui, só porque Jesus estava dormindo, porque ele sabia, irmão, que enquanto ele estivesse ali, o barco não ia afundar. Você não pegou, mas eu vou repetir, irmão. Podia estar do jeito que está, o mar agitado, o vento assoprando, mas Jesus sabia que enquanto ele estivesse ali, o barco não ia. Agora eu vou interpretar para a sua vida: seu barco não vai afundar, porque vou repetir para você dar glória a Deus. Pastor, está difícil, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou retroceder. Pastor, dessa vez eu quebrei. Não, ele está no barco ainda. Pastor, eu já tentei de várias formas, já recorri várias formas, pastor. Parece que dessa vez mesmo, eu já passei uns anos atrás perto, mas dessa vez parece que não tem jeito. Ele está. Enquanto ele estiver no seu barco não afunda. Aleluia. Enquanto ele estiver no seu barco, a casa não cai, a sua família não vai se desfazer, essa porta não vai fechar, a sua empresa não vai quebrar. Por quê, pastor? Porque ele está no barco. Tudo está indo de mal a pior, mas ele está no barco. E eu vim aqui com uma mensagem nesta noite: levanta a tua cabeça, não olha para o mar, não olha para o vento, não olha para a tempestade, olha para Jesus. Olha para aquele que tem o poder de todas as coisas, olha para Jesus.
Você está olhando para a direção errada, mas eu venho te motivar aqui nessa noite. Olha para Jesus. Pastor, mas esquece o vento, esquece o mar, esquece a luta, esquece o medo. Olha para Jesus, porque Ele está dentro do seu barco. Pode entrar água, acontecer o que for, mas Ele manda eu falar para você: fica tranquilo, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Só 3 pegou. Vou repetir aqui desse lado. O barco lá paia. Remanda candara foga la baia. O seu barco não vai afundar, a casa não vai cair, porque o Deus que te chamou se responsabiliza para a tua vida. Porque o dia que você aceitou Jesus, você colocou o versículo na sua boca, versículo de Salmos 37, versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Ele prometeu para você, se entregou a vida para mim, então eu vou fazer por você, eu vou agir para você, e é o que está acontecendo. Você não vai perecer nessa luta. Aleluia. Eles vão despertar Jesus, irmão. Jesus estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que na hora que Jesus despertou, eles falaram: Senhor, o mar está agitado. Senhor, coisa está feia. Jesus nem saiu do porão. Jesus olhou para eles e falou: homens de pequena fé, por que temeis? Homens de pequena fé, por que temeis? Ter fé quando o mar está na bonança é muito fácil. Ter fé quando as coisas estão no seu controle é muito fácil. Eu quero ver agora ter fé na hora que faltar o recurso, na hora que a conta não fecha, na hora que o desespero bate. Aí eu quero ver ter fé. Por isso que Jesus falou para eles: homens de pequena. Jesus estava advertindo. Depois que Jesus advertiu eles, aí Jesus saiu para fora. E aqui no versículo 27: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 26: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, depois que Jesus advertiu eles, Jesus saiu para fora e foi lá e falou com o vento. Ele falou com o mar. Ele falou: ó, já atingiu o propósito, eu queria provar eles, queria dar experiência, já provei eles, agora ó, tchau, se aquieta. Ele falou para o vento, e a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Aí eles olharam assim e falaram: não, eu já vi Jesus curar cego, paralítico, vi Jesus fazendo de tudo. Agora ele falar com o mar, ele falar com o vento, desse jeito aí, e o vento e o mar, não. Que homem é ele, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha aqui para mim. Jesus estava forjando, diga assim: Jesus estava forjando os seus discípulos. Irmãos, Deus trabalha com propósito. Deus não prova ninguém em vão. Tudo que Deus faz, Ele faz sabendo. Deus sabe onde você vai chegar. Deus conhece o seu potencial. Deus sabe onde você vai chegar. É por isso que Deus já está investindo em você. Ele sabe onde você vai chegar, irmão. Eu não aguento, pastor. Não, você aguenta, irmão. Pastor, eu não consigo. Você consegue, irmão. Pastor, eu não tenho capacidade. Graças a Deus, eu também não. Ninguém tem. Capacidade é dele. Ele sabe onde você vai
Então, só para você animar esse irmão aí, que eu gosto de fazer isso. A gente é pentecostal, a gente olha para o teu irmão e diz assim: Deus conhece o seu potencial. Isso, repete, irmão. Você gravar isso aqui, diga assim: Deus conhece o seu potencial. Deus conhece, irmão. Você não está usando nem 15% daquilo que você é. É por isso que Deus vai ter que dar uma apertadinha, trazer um ventinho para dar uma ajustada, para despertar esse homem guerreiro que existe dentro de você. Deus vai ter que trazer um ventinho para despertar essa mulher guerreira que tem dentro de você. É, pastor, é, irmão. É só lhe dar uma apertadinha que ele sabe o homem que vai despertar aí dentro. Tem hora que Deus tem que fazer um algo diferente para despertar. É igual eu falo de vez em quando lá na nossa igreja. Uma certa vez havia um irmão que ele tinha medo de demônio. E toda vez que manifestava o demônio, ele tinha um medo terrível. E ele era um irmão, já viu aqueles irmãos que parecem, não sei se é galinha da Angola, que o pessoal fala, que fica assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não é galinha da Angola? Já viu aqueles crentes? Você vai falar com ele: irmão, o negócio está ruim, estou quase desviando, estou quase parando, estou fraco, ora por mim. Já viu esse crente? Ora por mim? Ora por mim, estou fraco, estou quase parando, estou desanimado. Aí toda vez chegava na igreja: irmãos, como que vai? Estou fraco, estou fraco. Tudo para ele estava fraco, irmão. Aí teve uma vez que manifestou um demônio na igreja, irmão. Pensa, demônio bagunçando, cadeira para cá, cadeira para lá. O que ele fez? Já ficou lá do último banco da igreja, só olhando de longe assim. O rapaz, ideia dos bravos, hein? Ele ficou assim. Aí o pastor foi expulsar o demônio. O pastor falou para o demônio: você vai sair em nome de Jesus. Não vou. Você vai, em nome de Jesus você vai sair. Aí quando o pastor foi colocar a mão na cabeça do endemoniado, o demônio falou: pastor, eu vou sair dele, mas eu vou entrar no crente mais fraco da igreja. Irmão, o irmão que estava lá na última cadeira, ele pulou da última cadeira assim: o sangue de Deus tem poder, aqui você não entra. A partir de hoje eu sou forte, em nome de Jesus. Deus teve que dar um chacoalhão nele, um susto nele, para ele entender que ele não era fraco, mas que ele era forte, irmão. Olha aqui para mim: Deus sabe despertar o homem que você é. Deus sabe despertar a mulher que você é. Deus sabe. Para a gente encerrar, aqui foi a primeira tempestade. Jesus fez com que os discípulos vivenciassem esse momento extraordinário. Só que no capítulo 14 aqui do Evangelho de São Mateus, a Bíblia diz que vai acontecer a segunda tempestade. E na segunda tempestade, logo no início do capítulo 14, a Bíblia diz que Herodes tinha mandado matar João Batista, não de arrancar a cabeça dele e colocar numa bandeja, e mataram João Batista. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus pede para que os discípulos entrassem no mar e atravessassem para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda, enquanto despediam da multidão. A segunda tempestade tem um período aí de duas semanas e pouco, mais ou menos, da primeira. Na primeira tempestade, o barco quase naufragou. Eles viveram aquela experiência e Jesus estava dentro. Jesus estava no barco. Só que agora, aqui na segunda tempestade, em Mateus 14, Jesus chama os discípulos novamente e diz assim: entra no barco e atravessa para outra banda. Eu vou despedir a multidão e mais tarde eu vou encontrar vocês. Vocês imaginam a cabeça dos discípulos, irmão, dizendo assim: rapaz, 2 semanas atrás o barco quase afundou, a gente passou uma prova tremenda no meio daquela tribulação, só que agora ele está falando para a gente ir, só que ele está falando que não vai.
Ou seja, ele não vai estar no barco. Eles vão ficar preocupados. Por que eles vão ficar preocupados? Porque Jesus não está no barco. Pensa, irmão, um coçando a cabeça para o rapaz, nós pegar uma daquelas de novo, o homem não vai estar com a gente, o que vai acontecer? Irmão, já tinha neguinho para um lado, um preocupado, um para o outro, olhando para o outro, porque Jesus não estava no barco. Você está entendendo? O porquê que em algumas tempestades Ele vai estar com você, em outras você já sabe o caminho, você já sabe lidar com a situação. Na primeira Ele te ensina, na segunda Ele manda você colocar em prática. Na primeira Ele te discipula, na segunda Ele fala: filho, já te mostrei o roteiro, você sabe o que fazer. É o que vai acontecer aqui, ó. Na segunda, eles entram no barco e vão atravessar o mar para o outro lado. Jesus sobe no monte, depois que despede a multidão, e fica orando a madrugada inteira. Na quarta vigília da noite, Jesus ele vem para a beira do mar. A Bíblia diz que ele anda sobre as ondas. E quando Jesus está se aproximando do barco, eles estavam tensos, porque a navegação da madrugada não foi muito boa. Eles estavam meio assustados ainda. E quando alguém vê Jesus se aproximando, alguém grita, irmão, no barco, que era um fantasma. Na hora que alguém diz que era um fantasma, não fica ninguém. Corre um para o lado, corre um para o outro. Sabe o único que fica lá? Pedro. Pedro é o único que fica lá. Enquanto os outros correram, Pedro ele vai para a popa do barco. E ele diz: se é o meu Senhor que está falando comigo, e faça eu ir sobre as águas. Deus falou: vem, Pedro, não tem mais. Sabe por que Pedro está tomando essa atitude? Porque Pedro falou assim: na primeira embarcação eu tentei acalmar a tempestade com as minhas mãos, com as minhas experiências, com as minhas competições. Só que dessa vez aqui eu não quero nem saber que afunde o barco. Eu vou agir com o sobrenatural. Porque na primeira ele me ensinou que não é para mim fazer, é para ele fazer. Quando ele fala: se é o Senhor que está falando comigo, faça-me eu ter sobre as águas. Deus falou: vem, Pedro. Aí vai lá Pedro andando sobre as águas. E ele dá alguns passos e ele se afundou. Tem algumas pessoas que acabam zombando de Pedro. Afundou. Fazia parte do propósito de Deus. Deus queria que pelo menos ele desse uns 4, 5 passos nas águas, para mostrar para Pedro que para quem anda com Deus precisa viver mais na dependência de Deus do que na sua própria dependência. Quando você confia em Deus, as coisas acontecem naturalmente. Quando você confia em Deus, as coisas fluem. Quando você confia em Deus, Deus vai dando o norte, a direção, o direcionamento. Quer ver? Só para a gente encerrar? Tem 3 minutos só para a gente encerrar. Em Atos capítulo de número 16, Paulo, ele queria descer para a Ásia. Ele queria anunciar o evangelho na Ásia. E a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Alguém pode falar: pastor, mas o Espírito Santo vai impedir Paulo de pregar? Ele impediu Paulo de pregar. Na noite seguinte ele está tendo uma visão, onde ele vê um varão da Macedônia que assinalava com a mão e dizia assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve o entendimento que Deus está falando que era para ele ir para a Macedônia. Então ele deu ouvido à voz do Espírito Santo, não desceu para a Ásia, que era longe, e ele foi para a Macedônia, que era mais perto. Quando ele chega na Macedônia, na beira da praia, tinha umas mulheres lá, e Paulo prega o evangelho, e aquelas mulheres se convertem. E uma das mulheres que se converteu se chamou Lídia, e se tornou uma grande missionária. E sabe quem era Lídia? Era uma mulher que veio da Ásia. Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando a gente obedece a voz do Espírito Santo, aquilo que a gente está se torna mais perto. Quando a gente não obedece, fica mais longe. Era Deus falando para Paulo: está vendo? Você não queria ganhar alguém da Ásia? Você ia
viajar quantos dias de navio? Você só atravessou a Macedônia. E alguém da Ásia estava aqui. Quando a gente obedece a Deus, a bênção está perto, ela não está longe. Então entenda uma coisa: Deus está te forjando para um tempo extraordinário. Passa as suas lutas de cabeça erguida, porque o teu milagre será tão grande, a sua bênção será tão grande, que você vai testemunhar com alegria e vai dizer: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai celebrar daqui uns dias dizendo: Ele é bom, porque eu confiei nele. Continua confiando, porque você verá as boas mãos de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe, povo de Deus.